Você fala muito sobre fábrica de diagnósticos. Hoje em dia, qualquer tristeza virou depressão e qualquer agitação virou TDAH, né? TDAH. TDAH. A gente está doente mesmo ou é a medicina que está vendendo doença? Você quer polêmica, estamos aí. É uma pergunta bem difícil da gente responder. É uma pergunta que preocupa bastante. Por que que eu tenho mais médicos? Por que que eu tenho mais psiquiatras? Por que que eu tenho mais médicos de família e eu tenho mais doença? Eu tenho uma frouxidão no diagnóstico? Eu tenho um interesse da indústria em pessoas mais doentes? Ou tenho mais reconhecimento dessas doenças? Em 1950, meu avô já estava com depressão, só que não era diagnosticado, e agora eu estou diagnosticando, então eu faço alguma coisa boa? Ou eu estou sobrediagnosticando? Eu acho que essa pergunta não vai ter uma resposta simples nem única, eu seria reducionista, mas alguns elementos a gente pode colocar aqui. A falta de cuidado no diagnóstico, com certeza, é um ponto aqui. Se eu tenho 15 minutos para atender um paciente dentro de um convênio, ou dentro de uma UPA, eu tenho 15 minutos. O que eu consigo fazer em 15 minutos? Consigo falar sobre aspectos biológicos, psicológicos e sociais da vida dessa pessoa? Ou eu, como médico, sou cobrado por produção e cetralina e espero que dê certo? Então, eu tenho esse problema da estrutura da medicina. Eu tenho um problema de que as condições de vida hoje são piores financeiramente, não em todos os aspectos, mas condições de vida hoje, financeiramente, capacidade de compra do brasileiro, não só do brasileiro, mas capacidade de compra é menor do que em 1950. E então eu acabo medicando a miséria, eu medico o sofrimento. Então, isso também acontece, então também aumenta porque eu estou medicando o sofrimento. Eu não tenho como arrumar a economia mundial, global, e pessoas em 1950 tinham mais poder aquisitivo do que hoje. Então eu tinha melhores qualidades de vida, eu conseguia pensar em comprar uma casa. Hoje, acho que o jovem pensa, eu já sei que não vou comprar. Então eu tenho uma pressão social e um estresse crônico, eu tenho uma pressão dentro do diagnóstico e um estresse dentro do diagnóstico, e eu tenho uma pressão da indústria agindo como indústria. A indústria farmacêutica age como uma indústria de qualquer coisa. Ela é uma indústria, e recomendo um livro chamado Medicamentos Mortais e o Crime Organizado, para entender como que essa indústria funciona. E ela vai empurrar o produto dela, como ela faz com chocolate, com café, com carro, com qualquer coisa, dá lucro para acionista. Então eu tenho uma tempestade perfeita formada. Dá para reduzir a esses 3 pontos? Eu acho que ainda tem até mais coisas para a gente discutir que eu não saberia te dizer. Mas esses com certeza são pontos principais. A indústria dos laboratórios é mundial, né? Ela hoje é um dos maiores poderios econômicos do mundo. Com certeza. Do mundo. Hoje eles que comandam tudo praticamente. Já existem pessoas hoje poderosas financeiros que não pensam mais no comércio normal, e sim nos laboratórios, né? A indústria farmacêutica é um poder muito grande, que tem uma capacidade de decisão, inclusive de formação de leis, inclusive na produção de conteúdo científico enviesado para o seu produto. Medicamentos Mortais e o Crime Organizado. Recomendo muito que você leia. É um livro? É um livro. Documentos? Chama Medicamentos Mortais e o Crime Organizado. Medicamentos Mortais e o Crime Organizado. Não deixa de ser uma organização, talvez com danos praticamente quase iguais. Tem um outro livro muito interessante chamado No More Tears, que conta como a Johnson & Johnson opera dentro do seu mercado. É a maior indústria americana de saúde, não só de medicamento, de saúde, como que ela opera dentro do mercado. É bem interessante, os 2 livros. E falando assim, em Estados Unidos, onde o lobby é legalizado, imagine os lobistas dentro da classe política, o quanto eles ganham. Esses livros contam como que esse lobby, como que essa influência funciona, e eles mostram como funciona como o crime organizado. Esse livro, Peter Groszstein, é o nome do autor, ele conta pra gente como que a ação da indústria farmacêutica é similar ao crime organizado e à máfia. Aí, Nando, quando você estiver procurando a nova profissão, aí,
Entre numa delas, medicina ou crime organizado, faz favor. Hã? Legal. Medicamentos Mortais do Crime Organizado. Tem muitos outros livros bons Você do tem mesmo algo autor. já para... Como é que é? Fala, pode falar. Não, eu já estou marcando o nome dos livros. Ah, ela está anotando já o nome do... Vamos lá. Existe um interesse financeiro, uma pergunta quase que óbvia, né? Tem algum interesse financeiro em manter o paciente tomando remédio para o resto da vida, em vez de curar ele de vez? Eu não vou dizer individualmente. Uma pessoa, eu tenho um interesse em te manter. Eu não acho que tenha esse interesse mal. O mundo não é tão maniqueísta assim, tão fácil de entender assim. De uma pessoa para um paciente, eu acho que isso não. Existe uma necessidade da indústria continuar funcionando por parte da indústria? Existe. Isso a gente consegue ver com médicos que muitas vezes vão aprender, vão estudar em jantar patrocinado pela indústria. E jantar patrocinado pela indústria é estudo? É estudo. É estudo. É tudo. É estudo. É estudo. Eu tenho sérias preocupações éticas em que um jantar patrocinado pela indústria para falar da medicação seja estudo. E é comum, vou entrar no Instagram e ver médicos colocando noite de estudos e eles dentro de um restaurante recebendo um bife para prescrever uma medicação. Existe um interesse financeiro, então? Gigantesco, né? E no decorrer da grandeza desses laboratórios, ele se torna obrigatório, esquecendo o que é o ser humano. Entraram numa rotatividade que, se faltar aquele lucro fabricado, eles quebram. O Conselho Federal de Medicina tem estratégias para isso. O Conselho Federal de Medicina exige que o médico relate o seu conflito de interesse. Então eu preciso relatar para o Conselho Federal de Medicina da onde eu recebi dinheiro e quando eu recebi dinheiro e quanto eu recebi dinheiro. Isso declara o conflito de interesse. A pessoa, o único, o cidadão, ele consegue ter sempre acesso a essa informação e todo o conflito de interesse que eu tenho? Acho bem difícil, mas uma procura um pouco mais especializada, um pouco mais cuidadosa, consegue identificar algumas coisas naquele médico que ela está vendo que vão demonstrar um conflito de interesse. E a pessoa pode perguntar para esse médico: qual o seu conflito de interesse? Quanto você recebeu da indústria farmacêutica para passar essa medicação para mim? Não estou falando só de medicação psiquiátrica. Quanto você recebeu? Quantos jantares da Novo você foi? Doutor, somos praticamente, eu tenho mais idade que você toca num ponto, numa ferida que oprime e que deixa muita gente apavorado, porque isso já se concretizou como uma, entre aspas, quero eu falar bobagem, mas é praticamente uma máfia montada de jogo de interesses que hoje nem a política consegue mexer com a medicina. Mas quem está assistindo a gente tem ferramentas para se proteger disso. Uma das ferramentas chama uma iniciativa Choose Wisely, tipo escolha consciente, escolha com sabedoria. A Choose Wisely é uma iniciativa que tem em inglês, tem em português, que ela começa com uma cartilha de perguntas que você faz ao seu médico para saber se esse procedimento, se essa medicação, se ela deve ser realmente feita, se eu devo realmente seguir esse caminho. E ela dá algumas perguntas para você fazer para o médico. Por exemplo, o que acontece se eu não fizer nada? Quanto custa isso? Quais alternativas mais baratas ou diferentes eu tenho de tratamento? Então são perguntas que você deve fazer para o seu médico para qualquer situação, em que ele deve te responder de uma forma que para você é satisfatória. Então existe de um lado uma pressão da indústria e existe de outro uma pressão muito menor de instituições sem fins lucrativos que procuram instruir e ensinar a gente.
A Choose Wisely são 5 perguntas, você leva essas perguntas, você pergunta para o seu médico, você precisa de uma tomografia. O que acontece se eu não fizer a tomografia? Existe um outro exame que eu posso fazer que seja diferente do que a tomografia, que seja mais barato ou menos invasivo? Não se engana, quando você faz uma tomografia pelo plano de saúde, quem paga é você. Você vai pagar no final do ano no reajuste. Não se engane. É igual seguro de veículo. Se você bate mais do que uma vez, quando você vai renovar, o teu seguro é o dobro do preço. Sim, o seguro nunca perde dinheiro, fica tranquilo. Ele cobra mais. E tem alguns que nem te aceitam mais como cliente. Sim. Como cliente. Porque você está batendo Gerando demais ou tendo o carro roubado demais. Doutor, você já viu em algum, também, diante do nosso diálogo, as minhas curiosidades. Você está assim numa mesa, foi anestesiar um paciente, e você já percebeu, às vezes, que ali está sendo feito um procedimento com descaso ou errado no teu entender, e que você não pode falar nada e falar, deixa eu ir embora, que eu não aguento essas coisas. Você já passou por isso? Já passei por isso, e o julgamento, a indicação não é minha, e eu não sou especialista naquela indicação. Não conheço a história toda do paciente. Posso questionar, muitas vezes a gente questiona, é necessário mesmo esse procedimento, e se for necessário, a gente está lá para fazer com que o paciente passe pelo procedimento da melhor forma possível, mais segura possível. Mas você já passou assim por situação que você em que viu, você olha e tem uma dúvida tá se deveria mesmo. Está tudo errado, eu vou fazer o quê? Eu vou embora, que eu não suporto ficar vendo esse tipo de coisa. Isso já aconteceu em algumas situações, principalmente de transplante de órgãos comigo, que eu já fui embora. Não é fácil. Eu já me neguei a fazer transplante de órgãos nessa situação.